Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou a Cláudia Arsénio. Neste episódio olhamos para os avisos e previsões do Fundo Monetário Internacional, que tem dúvidas sobre a eficácia das medidas do Governo para aliviar a crise da habitação e sobre o novo pacote de incentivos fiscais. O FMI reviu ainda em baixa as previsões de crescimento da economia e pediu contenção, mas o Governo diz que não será necessário. Antecipamos ainda o Fórum BCE, que acontece na próxima semana. Em Sintra, os banqueiros centrais vão debater temas como a estabilidade financeira ou a inteligência artificial, num encontro que vai contar com o novo presidente da FED. Comigo estão o Paulo Ribeiro Pinto e a Leonor Mateus Ferreira. Esta é a Soma dos Dias. No relatório de análise aprofundada à economia portuguesa, o Fundo Monetário Internacional reviu em baixa o crescimento económico, melhorou o saldo orçamental e deixou vários avisos. Entre esses alertas estão as medidas que o Governo tem tomado para tentar resolver a crise da habitação e também o novo pacote fiscal. Pediu ainda uma reforma nas pensões e insistiu na facilitação de despedimentos. Comigo está o Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia. Olá, Paulo. Olá. Alguns destes avisos não são novidade. Não são propriamente novidades. Já em 2024, também no âmbito do chamado artigo 4º, que é uma análise à economia portuguesa que o FMI faz regularmente, já nessa altura tinha avisado para eventuais problemas que poderiam ainda agravar mais a crise da habitação em Portugal. Na altura ainda era muito cedo e não tínhamos muitos dados que pudessem confirmar ou rejeitar esta tese, mas agora, passados 2 anos, ou quase 2 anos, o FMI já tem dados divulgados, nomeadamente pelo Banco de Portugal, quanto à garantia pública aos jovens, e também dados sobre os impactos no mercado habitacional, para dizer que tem muitas dúvidas, não só tem dúvidas, como considera mesmo que as medidas tomadas pelo Governo aqueceram ainda mais o mercado, ou seja, os preços acabaram por subir, porque há os vendedores tendem a aproximar o preço de venda próximo daquilo que é o limite estabelecido para ter acesso à garantia pública ou para ter acesso ao IMT, mais à isenção do IMT e do imposto de selo na transação da habitação, e portanto fez aquecer ainda mais o mercado. E mais do que isso, o FMI publica uma tabela bastante interessante neste relatório, onde faz uma avaliação de se as medidas poderão ou não ser regressivas, ou se poderão ter um papel ou um impacto positivo no mercado, e a maior parte das medidas, e já lá iremos falar também dos incentivos fiscais, acabam por ser regressivas, ou, se ainda não o são, a primeira análise do FMI aponta para que sejam. Eles até põem um quadro, uma das células da tabela, em que põe regressivo com um ponto de interrogação, ou seja, a primeira análise aponta para que seja. Portanto, são medidas que de facto causam maior pressão sobre o mercado, aumentam o preço das casas, e isso tem um impacto direto naquilo que é a acessibilidade dos portugueses à compra de habitação própria e permanente. E na questão do novo pacote fiscal, também há críticas? O novo pacote fiscal, que ainda é novo e portanto ainda temos de esperar algum tempo para perceber se de facto os impactos que o FMI identifica nesta primeira fase de impactos negativos se concretizam ou não, mas de facto o que eles dizem é que e estamos a falar nomeadamente da redução do IVA para 6% na construção, ou de os senhorios, por exemplo, que arrendem tenham uma isenção no IRS, na dedução das rendas no IRS, tudo isso acaba por ser, considera o FMI, acaba por ter um impacto regressivo. E mais, diz que provavelmente, nomeadamente no IVA a 6%, acabará por ser todo capturado pelas construtoras, ou seja, o IVA a 6% as construtoras beneficiam dele, mas depois o consumidor final, quem compra a casa ou quem faz um contrato de arrendamento, acabará por não beneficiar dessa descida no mesmo montante, ou de todo não vai beneficiar. Portanto, é um pacote que, mais uma vez, o FMI tem muitas dúvidas que tenha algum efeito ou algum impacto positivo no mercado da habitação.
Mas ainda faltam dados. Ainda faltam dados, porque o pacote fiscal que foi lançado por este governo, no âmbito de um pacote mais alargado para a habitação, ainda é muito recente, está agora a entrar em vigor, portanto ainda temos de perceber exatamente. Estas medidas demoram muito tempo a ter efeito e a sentir-se algum impacto. Portanto é preciso esperar, mas há esta dúvida de facto bastante legítima dos técnicos do FMI, e eles vão buscar outros exemplos de países que tentaram também combater as crises habitacionais, um pouco por toda a Europa, e tudo isto parece estar a ir no mesmo sentido, que não vão resolver a crise e poderão até agravá-la. No momento em que estamos a gravar, ainda decorre a votação final da prestação social única, mas o FMI também faz uma breve nota no relatório sobre esta medida. Sim, há uma breve nota, é mais na parte do técnico do FMI, do líder da missão do FMI, assim que acompanha a economia portuguesa, em que ele faz uma referência breve num parágrafo à prestação social única. De facto, ele vê méritos mais no aspecto administrativo até da medida. Conter ali 13 prestações só numa. Sim, só numa simplificação administrativa, portanto as pessoas terão, e em princípio, menos dificuldade em identificar o tipo de prestação, mesmo o processamento na Segurança Social será mais simplificado. Tudo isso, desde que se corte burocracia, é positivo. E é isso que o FMI faz nessa avaliação, o líder de missão, quando diz que de facto há aí uma vantagem na simplificação de agregar 13 prestações sociais, estamos sempre a falar de prestações sociais não contributivas, numa única que possa ser mais simples até para as pessoas acederem a esse apoio. Mas mas não discuto aqui os méritos da medida em si, ou os critérios de acesso, não discuto nada disso, é mais uma questão mesmo administrativa. Mas ainda temos de ver como é que fica a proposta final fechada. Neste momento, como dizias, decorrem as votações no Parlamento. Em princípio, o PSD e o PS conseguiram chegar a acordo sobre matérias que estavam a dividir bastante as bancadas, nomeadamente na questão do trabalho social e até na condição de recursos, mas ainda é preciso também perceber como é que depois é materializada esta intenção do Governo de unificar estas prestações. Vamos ver como é que corre. Em termos burocráticos, em princípio será positivo. O FMI também reviu em baixa as previsões de crescimento da economia portuguesa, pede contenção, mas o Governo diz que não vai ser preciso. Em que é que ficamos? Ora, a contenção que o FMI se refere é a contenção na despesa pública. Porque o FMI o que faz, revê, como disseste, em baixa o crescimento económico, é uma revisão, não é muito forte, mas é uma revisão, isto por causa do Estreito de Hormuz, também por causa do início do ano com as tempestades e com o comboio de tempestades que afetou o país, sobretudo a zona centro. Mas o que o FMI faz, no caso do saldo orçamental, melhora ligeiramente, em vez de termos um déficit já no próximo ano e em 2027, já este ano e em 2027, assim que adia os déficits para 2028, mas diz que para mantermos o equilíbrio das contas públicas vão ser necessárias medidas adicionais de contenção da despesa e, nomeadamente, na segurança social, nas pensões, reformular a fórmula, passo o pleonasmo, a fórmula de cálculo das pensões, ou eventualmente a idade da reforma, ou a atualização, como é feita a atualização anual das pensões, que eles, por exemplo, sugerem que eventualmente será melhor ter uma atualização à taxa de inflação como se faz na maior parte dos países europeus. A questão aqui central há uma pressão grande do lado da despesa nas contas públicas, o FMI identifica, o Governo acha que não, acha que tem margem para conseguir fazer aquilo que está a fazer atualmente, descer impostos, aumentar pensões, eventualmente até dar um bónus adicional aos pensionistas, que já foi prometido, mas que depende da margem orçamental. A questão é que o FMI diz, atenção, se não fizerem nada, com aquilo que está neste momento legislado e previsto, vai ser muito difícil manter equilíbrios de saldo orçamental até ao final da década.
Na próxima semana, Sintra recebe mais uma vez o Fórum do Banco Central Europeu. Christine Lagarde revelou os temas do encontro, que passam, por exemplo, pelo crescimento europeu, estabilidade financeira e inteligência artificial. Connosco está a Leonor Mateus Ferreira, editora de mercados. Olá, Leonor. Olá, Cláudia. Sintra volta a receber banqueiros centrais e economistas de todo o mundo num momento de grande incerteza. É verdade. Este é um evento anual que reúne em Portugal os maiores banqueiros centrais, muitos economistas, quem acompanha os bancos centrais, a política monetária, portanto também muitos jornalistas, e é um evento académico QB, vamos lhe chamar assim. O mote é discutir política monetária, são apresentados os papers académicos, por exemplo, mas é tradicionalmente usado pelos líderes das autoridades monetárias para passarem algumas mensagens aos mercados financeiros, aproveitar para ajustar um bocadinho expectativas, até porque além dos painéis em si mesmos, são dadas entrevistas, e neste momento volta a acontecer numa altura de grande incerteza, como referias. O pano de fundo é uma subida de juros que aconteceu recentemente pelo Banco Central Europeu, portanto foram 25 pontos base, temos a taxa de referência, a principal taxa neste momento em 2,25%, isto porque para travar um pouco a inflação causada pela guerra no Irão. Se te recordas, chegou a 3,2%, portanto a meta do Banco Central Europeu é 2%, portanto está aqui um pouco acima, e o Conselho de Governadores, o grupo onde Portugal é representado por Álvaro Santos Pereira, resolveu subir taxas de juros. Ora, a expectativa do mercado é que o volte a fazer, mas a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse recentemente que não vê neste momento necessidade de uma, deixa-me lembrar as palavras certas, de uma resposta política mais enérgica. Ou seja, o que é que ela quis dizer? Neste momento, o nível em que os juros estão é confortável e provavelmente nas próximas reuniões não tenciona subir. Ora, esta posição claramente não é consensual dentro do Conselho de Governadores, e ainda esta quinta-feira Isabel Schnabel, que é membro do Conselho Executivo, que é alemã e que é um dos membros mais influentes, disse exatamente o contrário, e disse que era preciso continuar a aumentar taxas de juros. Temos tido também outros governadores a darem as suas opiniões, e portanto vemos aqui alguma divisão, e é este o pano de fundo com que chegamos ao Fórum do Banco Central Europeu. Portanto vai ser interessante de perceber os sinais que os vários membros vão dando sobre a necessidade ou não de subir juros para travar a inflação, mas que sabemos também que tem um impacto tendencialmente negativo na economia, economias essas que estão enfraquecidas também pela própria guerra no Irão. Portanto, temos aqui os bancos centrais a enfrentar este dilema, que não é exclusivo da zona euro. Os Estados Unidos estão na mesma situação, não é? Exato, os Estados Unidos estão na mesma situação, apesar de ser uma guerra que foi explotada por ataques dos Estados Unidos e de Israel no Irão. A realidade é que o país, que é a maior economia do mundo, não é? Está também a sentir esses impactos. E em maio, por exemplo, o índice de preços das despesas pessoais de consumo, que é apelidado como o indicador preferido da Fed para medir a inflação, ultrapassou os 4% pela primeira vez desde 2023. Ora, isto é muito expressivo. E reforça aqui um bocadinho a expectativa de que a Reserva Federal dos Estados Unidos também vai ter que subir as taxas de juros. Isto especialmente depois do novo presidente, o Kevin Warsh. Ele liderou pela primeira vez uma reunião de política monetária da Fed. Há uns anos ele já tinha pertencido à Fed, mas foi pela primeira vez que participou enquanto presidente,
E ele sinalizou uma certa disponibilidade para subir taxas de juros. Ou seja, os investidores já vinham com essa expectativa e agora sem estes dados da inflação que reforçam ainda mais isto, apesar de termos um acordo de cessar-fogo que permitiu reabrir o Estreito de Hormuz, portanto aquela importante via marítima por onde passa muito do petróleo e do gás natural de todo o mundo, e cuja reabertura há de permitir, já permitiu um alívio das cotações do petróleo, e a expectativa é que eventualmente resulte numa normalização do transporte. É preciso perceber quanto tempo é que vai demorar até que a inflação reaja a essas alterações, até porque os países andaram a usar reservas que eventualmente terão que reforçar novamente, não é? Sim, de repente não volta tudo aos valores que estavam antes de 28 de fevereiro, não é? Exatamente. Mas nem só de juros se vai falar nesta reunião, haverá também um foco na inteligência artificial. Sim, sem dúvida. O tema deste ano é moldar o futuro da Europa: inovação, crescimento e estabilidade. Esta palavra inovação acho que é aqui a palavra-chave do grande tema do evento. Vai ser muito, muito focado em inteligência artificial. Acho que é o tema do momento e era um bocadinho inevitável ao BCE organizar um fórum também dedicado a este tema. Há aqui só voltando um pouco atrás, há aqui um ponto alto, que é o painel dos banqueiros, que vai juntar Christine Lagarde, mas também os governadores do Banco de Inglaterra, do Banco do Canadá e da Fed. Kevin Warsh vai estar pela primeira vez como presidente da Fed, mas há aqui um outro momento ao longo do evento em que estará presente o governador do Banco da Coreia, exatamente para falar sobre a tokenização, por exemplo. Portanto, vai ser muito focado à parte das notícias e dos sinais sobre taxas de juros. Vai ser muito focado nestes temas da tecnologia, da inovação, da inteligência artificial. E já agora, se me permite só acrescentar um outro momento que me parece muito, muito relevante, que vai haver um momento um bocadinho diferente do que é habitual, porque normalmente temos os painéis de discussão ou a apresentação de papers académicos, que é uma conversa que vai juntar o economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, com o economista-chefe da OpenAI. Acho que vai ser interessante de acompanhar. Obrigada a ambos, e assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Até para a semana, porque há sempre histórias para contar.